Amém, irmãos? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé nessa noite e abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? O Senhor possa nessa noite falar com você, que o Senhor nessa noite possa estar tocando no seu coração, que você possa sentir a presença dele, não através das nossas apresentações aqui, porque nós estaremos adorando ao Senhor. Você vai adorar o Senhor junto conosco nessa noite. Amém? Abrindo nossas Bíblias no livro de Salmos 91. Louvado seja Deus. Amém? Salmos 91 tem por título A Segurança daquele que se refugia em Deus. Muita gente conhece, né, essa palavra, porque eu acho que é uma das palavras mais usadas de oração, porque isso aqui é praticamente uma oração. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, é a tua habitação. Nem o mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão, aleluia, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide calcará aos pés do filho do leão a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Colocarei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei, e darei abundância e dias de abundância, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Quem está vivo na glória, amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, nessa noite queremos te agradecer, queremos te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que nós fizemos, meu Pai, perante o teu agrado. Senhor, se nós fôssemos olhar para dentro de nós mesmos, talvez nós não seríamos merecedores de estar aqui, Senhor, mas a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou, e nós viemos te pedir nesta noite, Pai, que o Senhor venha se fazer presente neste lugar, que o Senhor possa derramar, Pai, o teu sangue sobre as nossas vidas, que nós possamos, meu Pai, ser libertos, Pai, nós possamos, meu Pai, ser curados, Pai, nós possamos, meu Pai, voltar, Senhor, àquela essência que tem tanto tempo que talvez nós não temos, meu Pai, mas que o Senhor venha fazer que nós venhamos, meu Pai, entender, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas. Cuida, Senhor, da nossa alma, Senhor, do nosso espírito, nos livra, Jesus, de todo mal, e que nós possamos agradecer o Senhor por tudo que o Senhor faz. Amém, irmãos? Hoje é um culto muito especial. Hoje é dia das mães, e eu acho que é uma das datas mais importantes. Eu aprendi a dar mais valor à minha família, à minha esposa, à minha mãe. Eu tenho vivido tantas coisas na minha casa que eu falo para os irmãos, tem sido cada vez mais difícil, porque eu vejo hoje como Pamela sofre, porque Caleb, quando ele nasceu, a gente ficava assim, meu Deus, esse menino é uma mente e tudo mais. Aí daqui a pouco, primeiro dia que chegamos em casa, depois no hospital, esse menino começou a chorar. E a gente parte para primeira viagem, não sabia o que fazer.
E eu, como homem do lar, eu tinha que dar apoio para ela como mãe. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher aí? Era menino chorando do lado, era pano chorando do outro. Aí eu ligava para minha mãe, ó, pra você ver como é que o papel da mãe é importante. Ligava, mãe, vem ajudar aqui, não sei o que. Minha mãe chegava lá e chorava também. Aí tinha minha tia, que também estava ajudando a chorar. Era uma choração, irmãos. Aí sabe o que eu fiz? Lá em casa, quem teve depressão pós-parto fui eu. Não foi bom. Eu estou falando diante de Deus, irmão. Eu tive depressão pós-parto lá em casa. Foi muito difícil mesmo. E hoje, graças a Deus, essa fase passou, a gente está vivendo novas fases. Né? Tem algumas coisas que ainda é difícil. Às vezes esse menino está comendo. Aí às vezes não quer comer, às vezes está lá e a mãe, voltando assim na questão da mãe, a mãe tem um papel muito importante, né, na vida da família. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E se a mulher for boa, ela vai destruir, vai acabar com tudo. Por isso que muitos casamentos têm acabado, entendeu? Só que também a gente tem que entender o seguinte, não estou querendo pegar aqui um pouco de casal, não falar tanto de casal, mas a gente tem que entender o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas o homem também, se ele for burro, ele vai destruir. A mulher pode ser sábia que for. Então hoje é um dia muito especial e eu queria também aproveitar a oportunidade. A gente vai estar cantando os louvores. Quem tiver o desejo, a vontade de vir aqui na frente, homenagear a sua mãe, quem tem mãe que está aqui presente, quem não tem mãe, infelizmente, pode de repente homenagear a sua esposa, né? Como o Luiz tem a Rafaela, a Rose tem a mãe dela, o Cláudio tem a Rose aqui, tá? Os irmãos fiquem à vontade, a gente vai cantar os louvores, depois quem quiser a gente pode dar a oportunidade, amém? Vamos iniciar o culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, como o Felipe falou, hoje para mim foi um dia muito difícil. Foi o primeiro dia das mães sem a minha mãe. E a minha força, eu costumo falar que depois que minha mãe partiu, eu sei que ela está na glória, eu sei que ela está com o Senhor, mas depois que ela partiu, meus dias ficou mais tristes. Mas a minha força primeiro era do Senhor, também nele, porque eu sei que o Espírito Santo Consolador consola aqueles momentos que eu estou triste, estou com vontade de chorar, eu choro. Às vezes, hoje mesmo foi fácil, mas a minha esposa, minha filha ali, elas que me dão força, porque quando a gente ama alguém, tanto como a gente ama a nossa mãe, a nossa esposa ou nossos filhos, é muito difícil perder alguém. O seu coração fica apertado, mas eu dou graças a Deus porque eu sei que ela está no lugar melhor que a gente estivesse aqui. Amém? E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Né? Glória a Deus! Glória a Deus! Então vamos adorar Ele neste lugar. Não importa a forma que chegamos aqui, não importa o que passamos, eu costumo dizer, não importa o que passamos a semana, o que importa é que estamos no Senhor e a força vem dele. Amém?
eu navegarei no oceano. Sabe o preço que paga de joelho na madrugada por cada um de nós filhos.
Principalmente eu, que fui sempre um filho muito rebelde, eu que sempre fui um filho muito respondão, eu dou glórias a Deus. O pastor Jair, ele conhece minha mãe já há bastante tempo, sabe que ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher batalhadora, que sofreu muito na vida, então eu rendo glórias a Deus, tanto pela minha mãe, quanto pela minha tia, que não pôde estar aqui hoje, mas eu glorifico a Deus, porque são mulheres de Deus, são graças a vocês que nós filhos estamos de pé na presença do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Eu
dura para sempre. Aleluia! Senhor, aleluia! Neste momento, eu quero apresentar a nossa visitante da noite, Juliana. Juliana, seja muito bem-vinda. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. E como é que a gente fala com os nossos visitantes? Como é que a gente faz com os nossos visitantes? Visitante, seja fazendo a liturgia das ofertas. Aleluia. Aleluia! Essa oração pelas ofertas. Glória a Deus! E com a sua oferta, aqui o texto vai estar aqui na frente, também tem os QR Code espalhados, fica à vontade, tá? E a nossa intercessora vai fazer essa oração especial, hein? Aleluia! Deus, grande Pai, poderoso Rei, nós diante de Ti, meu Deus, dízimos e ofertas, meu Deus. O Senhor venha abençoar aqueles que vieram ofertar e dizimar, Senhor Jesus Cristo, que venha multiplicar a vida deles. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, também aquelas pessoas que não podem, Senhor, dizimar e ofertar, meu Pai. O Senhor venha me porta, Senhor, o Senhor venha dar condições, Senhor. O Senhor venha multiplicar esses valores aqui, meu Deus, nessa caixa, meu Deus, que é para a manutenção da tua casa, Senhor. Para custear, meu Deus, os serviços da tua casa, meu Deus. Senhor, queremos agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor Jesus Cristo, dízimos e ofertas, Senhor. Assim, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Aleluia.
Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de saber se tem alguém aqui presente que gostaria de fazer sua homenagem à sua mãe que está aqui, ou então a qualquer outra pessoa. Tem aqui algum irmão que queira fazer alguma homenagem? Ninguém? Tá ok então, tudo bem. Ótimo, glórias a Deus, aleluia. O Senhor, meu Senhor de toda adoração. Aí sabe mesmo, hein? Opa. Então eu quero convidar aqui a irmã Dani. Chega pra cá. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma homenagem, né, a 3 pessoas aqui da igreja. Porque eu passei um momento, né, no meu pós-parto, foi bem difícil, onde eu não tinha rede de apoio. E essas 3 pessoas, né, claro que teve outras várias para a oração, mas em especial essas 3, assim, foi muito de ajuda, mão na roda para mim. Então eu gostaria de homenagear a irmã Nice, a irmã Edineide, né, que estão na minha casa, ajudar a limpar a minha casa, assim, fizeram mesmo um trabalho de mãe para mim, então tenho uma gratidão imensa. A irmã Rosa, né, que ela mandava até chá para mim, ela mandava, porque eu tive problemas, né, de cicatrização da minha cirurgia, ela mandava chá para mim, né, então assim, hoje eu gostaria de homenagear essas 3 pessoas aqui, tá? Muito obrigada, vocês não têm noção do quanto vocês me ajudaram, Deus abençoe vocês. Aleluia. Nesse momento, vamos nos preparar para que o nosso irmão Juan esteja louvando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tá, glória. Continue glorificando a Deus com as palavras de júbilo. Continue agradecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Paz seja com você, irmãos, amém? Amém. Tem muito tempo que eu faço isso. Ainda mais que eu estava uma coisa que eu nunca cantei. Só em casa. Essa canção ela mexe muito comigo. E interessante, é um compositor muito conhecido, hoje muito conhecido na mídia nacional. Fez essa canção lindíssima com um irmão, na verdade dele, mas ele sempre tocava junto com o irmão, que era o pastor, infelizmente desviado da presença de Deus os dois hoje. Aquela coisa, né? O sucesso, a fama, atrai mais que a presença de Deus. Mas essas canções estão aí e eu creio que muitas pessoas são tocadas, assim como ela mexe muito comigo. Uma letra que diz: capturaste meu coração com só os seus olhares, encheste o meu coração com o fogo do teu amor. Eu tenho passado uma fase complicada, quando eu conheci esse louvor, quando eu escutei esse louvor. Eu toquei em casa e Deus me visitou, a presença de Deus me visitou através dessa canção, porque nós precisamos ser capturados pelo amor de Deus todos os dias. Muitas vezes nós esquecemos ou nós nos distanciamos, mas Deus Ele nos captura, porque Ele tem amor em nossas vidas, Ele tem algo a fazer e a realizar em nossas vidas. Então vamos adorar. Não é uma apresentação, não sou um cantor, mas os irmãos gostarem espiritualmente. Se quiser, pode ficar à vontade para sentar, fica à vontade. Dos teus olhos, Jesus, desejo ver teus braços
braços de amor, Jesus, me envolver. A luz dos teus olhos, Jesus, desejo ver os braços de amor, Jesus, me envolver. Sem teu amor, não posso viver. Sem teu amor, não posso viver. Capturaste o meu coração com os olhos teus olhares, encheste o meu coração com todo teu amor. Capturaste o meu coração com os olhos teus olhares, encheste o meu coração com os olhos do teu amor. Luz dos teus olhos, Jesus, desejo ver os teus braços de amor, Jesus, me envolver. Sem teu amor, não posso viver. Sem teu amor, não posso viver. Capturaste o meu coração com os olhos teus olhares, encheste o meu coração com todo teu amor. Capturaste o meu coração com os olhos teus olhares, encheste o meu coração com todo teu amor. Agradecer a Deus, porque todo o tempo esteve comigo, todo o tempo nunca me abandonou, Deus. Quando fraco e caído, ainda assim o Senhor cuidou de mim. Quando nada fluía, quando nada saía, o Senhor cuidou de mim. Eu te agradeço, Senhor Deus, pelo teu infinito e eterno amor.
Porque me mostraste, Senhor Deus, que o meu lugar é em tua presença. Não há outro lugar melhor que estar do que em tua presença. Tu és maravilhoso, Senhor. E nunca devemos nos esquecer que tudo que temos e tudo que somos vem de ti, Senhor. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado em volta, da minha vida. Por toda a ajuda, todo o cuidado que o Senhor tem tido por mim através dessas pessoas, dessas famílias. E obrigado por essa igreja que me acolheu, Senhor Deus. Mais uma vez, o Senhor tem mostrado a tua mão poderosa sobre a minha vida. Mesmo que eu nada mereça, mesmo que eu nada possa fazer, mesmo que nada de bom eu possa ter em mim, mas o teu amor por mim, por nós, tem cuidado, tem mostrado este lugar maravilhoso. Só para você, igreja. Eu gostaria só de passar uma coisinha. Nosso irmão R7. Um dia eu estava sentado na frente da igreja, lá em Marechal, quebrado. Sentei na frente da igreja, antes do culto. Aí o pai, quem sabe que essa era uma irmãzinha, maior que uma irmãzinha. Conhecemos há muitos anos lá, que mesmo machinho, frequentamos a mesma igreja. E a família dela foi uma família que abençoou muito a minha vida. Então o irmão Delmar, o pai dela, vinha, aí me viu lá do outro lado da igreja, sentado. Aí perguntou, foi, como é que tá? Não, tá, tranquilo. Estava lá fazendo missão, não tem condições. Não, eu falei, não tem condição nenhuma, esquece, não vou, deixa eu lá sentar lá e... Não, você vai ministrar e acabou. Vamos começar com essa ministrar. E para glória de Deus, naquela noite, Deus usou a minha vida. Dizer que mesmo quando a gente está quebrado, mesmo quando a gente está machucado, mesmo quando a gente não acha que não tem nada a oferecer, é que Deus nos usa. É nesse momento que Deus, porque Deus não quer usar aquilo que é perfeito, aquilo que é bom, aquilo que está cheio. Aleluia. Deus não quer usar uma pessoa super capacitada, Ele quer mostrar que Ele tem poder para fazer. Amém. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade para todos vocês. Aqui na igreja nós temos uma serva que ela é assim, fora da curva. Eu posso dizer que eu já tive oportunidades de receber ensinamentos dessa pessoa e que eu tenho ela como uma mãe para mim, porque todo aquele que passa ensinamento eu tenho de admiração, eu tendo a ter admiração. Mas eu quero convidar na frente agora para falar sobre essa pessoa, que eu considero também como irmão, mas que ele pode explicar um pouco melhor sobre essa pessoa. Chega aqui, Felipe. Glória a Deus. Amém. Eu não vou ficar falando assim muita homenagem não, porque senão eu fico chorando. Mas, assim, o que o Luiz falou, que eu acho que é o seguinte, irmãos. A gente não tem que ter vergonha de vir aqui homenagear uma pessoa que seja nossa mãe, nossa esposa, que é a mãe dos nossos filhos, porque feio é quando você vai em público para poder envergonhar alguém, ou deixar alguém constrangido. Isso que é feio, mas quando você vem aqui na frente para poder falar sobre qualidade de uma pessoa e elogiar, eu acho que não é. Eu sei que tem várias pessoas que poderiam estar aqui e homenagear, mas a gente não vai insistir, mas eu aproveito a oportunidade para fazer isso porque foi como o Luiz falou, eu acho que ninguém aqui de nós parou para imaginar como deve ser você ter a sua mãe como eu tenho a minha mãe, e agradeço muito por ela ser a mãe que ela é na minha vida, e você perder a sua mãe. Imagina o cenário na sua cabeça, a pessoa que você tem a ligação, que o seu coração está ali ligado com ela, e de repente você perde ela. Então, eu acho que é uma das coisas que mais mexe com o ser humano, a ligação mais profunda que existe, mais próxima do amor de Deus. É óbvio que o amor de Deus é muito maior, mas o amor de mãe, ele é um amor que ele supera qualquer outro tipo de comparação. E o que eu tenho para falar é que minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Eu estou aqui hoje, sou o que eu sou até hoje por conta dela. Muitas coisas ela já fez por mim, já dei muito trabalho para ela também, entendeu? Mas
para a glória de Deus, eu estou aqui, por conta das orações dela. Quando eu conheci Pamela, ela estava no mundo, bebendo, usando drogas, enchendo a cara, pulando muro de madrugada em casa. E Pamela não queria saber porque ela gostava de mim, me amava, e aí tá nem pra isso. Mas aí depois, hoje ela se tornou mãe do meu filho, então eu tenho muita gratidão por isso. E através das orações da minha mãe, por mim, pela minha vida, hoje eu tenho minha família, tenho minha esposa e meu filho. Então eu sou muito grato por isso. Se não fosse a base dela, por tudo e muitas coisas que os irmãos não sabem, mas que a gente já viveu até aqui, é algo assim, que é Deus mesmo, porque se funcionar por ela, talvez a gente nem sei como seria a nossa situação. Então a minha mãe, ela quebrou muitos paradigmas, muitas coisas, ela se anulou em muitas coisas para continuar sendo hoje a minha mãe e sendo esse vou chorar não, falando de boa, mas para ser esse reflexo que ela é na minha vida, esse espelho. Tá? Então eu sou muito grato por isso e agradeço a Deus. E você sabe como que é uma mãe? Você perdeu uma mãe, igual comparado com o Luiz, é muito difícil. Tem pessoas que já perderam a mãe, é muito triste. Mas me vem à memória aqui Maria, a mãe de Jesus. Eu sei que os católicos falam muito, né, sobre Maria, e a gente pode falar de Maria também, mas não, né, adorar Maria. Mas, irmãos, imagina uma mãe que foi ali olhar o próprio filho ser humilhado, ser crucificado naquela cruz. Imagina o coração daquela mãe, como que ela deve ter se sentido vendo aquilo tudo. É a mesma coisa que eu estava com meu filho. Essa semana agora, eu estava lá em casa, eu só ouço o Pamela gritando: Felipe, não sei o quê. Quando eu subo a escada correndo, ela falou: Caleb caiu. Eu não caiu da cama. Eu falei: meu Deus do céu. Aí, passou aquela ponta da cabeça, já peguei, minha mãe subiu. Não era para ter feito isso, não era para ter feito aquilo, mas tinha que cair, não teve jeito não. Aí, graças a Deus, então, você vê uma queda que já deixou malucos, assim, preocupado com a criança. Imagina uma mãe vendo seu próprio filho ser crucificado. Então, é muito doído, doloroso. E se alguém quiser ter a oportunidade de estar falando alguma coisa sobre a esposa, a gente vai ficar insistindo muito, mas esse é o momento, amém, irmãos? Porque depois, morreu, você não imagina chorar, nem ficar levando nada, não querer negócio de cor de flores, aquelas coisas que é tudo irrelevante. Pode parar com isso que não é, irmã de Deus? Alguém que quer ter oportunidade, alguém que quer falar? Bom, então vamos. Você quer?
estivesse aqui para escutar isso aí. Porque a oportunidade que a gente tem hoje, as crianças também, ela pode ouvir, porque muitas vezes a criança com 9 anos, 10 anos, a rebeldia está grande, o pai fala, concha a cara, faz isso e aquilo, e é onde a gente toma exemplo, porque a gente já está grande, né? Mas muitas vezes a gente mesmo responde a nossa mãe. E o que eu pude tratar com a minha mãe, meus irmãos sempre falavam, aleluia, muitas vezes tinha um degrau lá da casa dela para a minha, ela queria ficar embaixo, mas a minha irmã no caso, rapaz, para quê? Não. Quando eu estava em casa, se ela quisesse descer 20 vezes, eu descia. Porque era a oportunidade que eu estava tendo de ter a minha mãe, porque eu sabia que logo ela ia embora. E você que tem sua mãe, eu esperei, estava ali na porta, esperando mais gente agradecer. Mesmo com a sua mãe já partiu, mas agradecer também, porque muitas vezes a gente pega o microfone para falar do irmão, muitas vezes a gente está lá fora falando de plano, de ciclano, mas quando é para agradecer, a gente esquece disso, gente. A gente tem vergonha, não tem vergonha de falar, de agradecer pela sua mãe, que sofreu e deu a vida por você, segurou você 9 meses na barriga, sofrendo, aleluia. Isso é motivo da gente agradecer todos os dias. É o momento de quando a gente vê a nossa mãe, a gente abraçar, quem diz sua mãe, abrace, aleluia. Cada dia diga, mãe, eu te amo, mãe, porque eu sei, aleluia, o quanto é difícil quando você perde a sua mãe. É difícil, igreja, não é fácil, não é fácil. E muitas vezes a gente só agradece, não perde. Muitas vezes a gente não bota a nossa mãe numa foto de celular, nenhuma vez. Mas quando a mãe paga, a gente pode ver o caixão. Quando a mãe paga, a gente faz aquele vídeo. E a gente esquece de fazer isso quando ela está com vida. Está abraçado com ela, fazendo vídeo. Aproveitando a oportunidade cada dia. Aleluia. O minuto que você tiver, abraça sua mãe, beija sua mãe, faz o carícia nela. Diga, mãe, eu te amo. Porque não é fácil, igreja. Não é fácil. Não é fácil, não. É só para quem perde. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é motivo, muitas vezes as crianças ficam dizendo, sempre a minha menina, Mirelle, eu fico falando aí, quando você tem aí, tá aí, estão cuidando de você, estão criando, estão falando, faz isso, faz aquilo. Não assim. E muitas vezes, aleluia, a gente quer fazer para o nosso filho. Vou falar para você nessa noite. Tem coisa que a gente tem que dizer para o nosso filho não. E muitas vezes você não diz. E se você não disser um não agora, lá na frente você vai sofrer com isso. Você vai sofrer com isso. E tudo que seu filho pede, você sabe que é errado, mas você continua fazendo os corpos dele, porque é seu filho. Aprenda, aleluia, a cuidar dele, porque lá na frente você pode sofrer. Eu estou dizendo isso por experiência própria, da minha família, que não deixava nem para ir para a igreja, ninguém castigar o seu filho para não ir para a igreja. Você hoje não vai para a igreja, só pelo seu desaforo, mas deixava ele para o mundo, e hoje está na droga, e hoje está apontando tudo que não presta. O castigo dela era esse. E que castigo foi esse? Hoje é ele que está castigando ela. E eu sempre falo, estou aqui longe dos meus parentes, mas eu quero dizer para você, não sou melhor do que ninguém, mas ele liga de lá pedindo conselho. Eu digo, mas se eu aconselhar, eu falava para vocês que eu sou filho, eu dizia, minha irmã, é assim, o caminho é esse. Vocês não deu ouvido. Agora só resta você orar, aceitar Jesus, caminhar e pedir ao Senhor para lhe ajudar, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas a gente tem que dar valor enquanto está com vida. Amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém. Tem um hino que diz assim: meus irmãos, eu quero falar para você o que é amor de mãe. Eu vivi completamente apaixonado por minha querida mãe. Aos meus 17 anos eu saí em busca de felicidade, sem pensar que lá deixei a minha querida mãe, o meu amor de verdade. Sinto falta dos conselhos que ela me dava, nas horas mais difíceis me ajudava. Sinto falta dos conselhos que ela me dava, nas horas mais difíceis me ajudava. Mãe, você se foi e eu fiquei.
sua mãe. E eu agradeço a oportunidade do nome do Senhor Jesus. Deus, eu não deixo de agradecer, né? Pela esposa que eu tenho também, que tem me ajudado. Eu tenho ajudado ela e ela tem me ajudado, né? Porque como a gente perdeu a nossa mãe, cada um vai abraçando. Porque eu tinha duas mães, eu considerava que eu tinha duas mães. A minha mãe biológica e a mãe dela eu considerava como minha mãe também. Porque tem gente que eu quero sogra bem longe, mas a minha sogra queria bem perto de mim. Porque quando eu precisava de um conselho, eu ia até ela. Ela sabia me aconselhar. Ela sabia falar. Era uma pessoa que podia estar passando a dificuldade que tivesse, mas ela sempre dizia que estava de pé em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia! Vamos colocar de pé para orarmos. Estamos finalizando o período de orgulho e homenagens. Vamos dar andamento na liturgia, pastor. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais este momento, Senhor. Agradecemos a Ti pela oportunidade, Senhor, de adorarmos a Ti, Senhor, e rendermos também, Senhor, adoração por nossas mães, Pai. Agradecemos a Ti, pois o Senhor é perfeito em cada detalhe e nos deu a cada um de nós a mãe perfeita que merecemos e precisamos, Pai. Por isso, neste momento, Senhor, eu agradeço a Ti, tanto a oportunidade de adorar a Ti, Senhor, como também pela nossa amada mãe que aqui está hoje, Senhor, conosco, ou até mesmo aquelas que não estão presentes, Senhor, mas que em nossos corações nós glorificamos a Ti, Senhor, pois o Senhor foi perfeito e nos dará até o tempo com ela. Senhor, meu Deus, eu agradeço a Ti, Senhor, e glorifico em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ao pastor Wesley. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz porque a gente tem a oportunidade de homenagear a mãe, né? Eu conheci a minha com 28 anos, né? 28 anos, eu conheci ela. Ela já me conhecia, né? Eu não conhecia ela. Eu estava mesmo. Graças a Deus eu conheci minha mãe e ela também já conheceu os netos. Mas eu fico muito feliz porque tem mulheres que de fato, irmãos, são incansáveis, né? E a gente não vai homenagear alguém, né, como mãe, que não é aquela mulher lá guerreira, né? Aquela mulher batalhadora que sempre está ali, disposta a tudo, a guerrear pelos filhos, pela família, né? Eu glorifiquei a Deus que como o filho falou aqui, né? Com certeza a câmera vai direto para o céu, né, irmão? É possível. Então, eu glorifico a Deus pelas mães, amém? Que Deus abençoe cada mãe. Eu lembro que quando Pamela, a esposa do Rodrigo, as irmãs, ficou grávida aqui, o pastor sempre chama, né, pastor? Estava orando, o pastor sempre ora por elas, sempre estava orando por elas, para que Deus pudesse abençoar ali de certa forma a vida das crianças que estavam por vir. E muitas pessoas pensam que isso é bobagem, bobeira. Não, você não sabe. Você não sabe que Deus pode fazer através de uma oração pela uma pessoa que está esperando uma criança. É muito importante. Amém? Mas abre a sua Bíblia aí em Jeremias. Falar em mãe, né? Lá em casa, né? Tem a minha esposa, né? Que é uma mãe fora do normal. Né? Cuida de mim, né? Fala que tem 3 filhos. Esse dia ela foi ao supermercado e a gente estava passando assim. A mulher perguntou para ela: você tem quantos filhos? Aí ela falou: quer dizer, a mulher falou: você só tem esses 2? Aí ela falou: não, tem 3, quer dizer. Eita glória! Aleluia! Jeremias capítulo 18. Aleluia! Desce a casa do oleiro que eu vou falar contigo. Eita Jesus! Louvado seja Deus! Aleluia! E mãe, irmãos, mãe verdadeira não tem aquele rosto de mulher judiada, não, amém? Não tem, não. Você pode olhar para uma mãe verdadeira, você vai olhar para ela assim, você vai tremer e ter
mulher. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que existia uma profetisa que tinha um marido que era frouxo, mas ela era profetisa. Ela profetizava. Ela era profetizada, ela era juíza de Israel. O marido dela não, o marido dela era de pegar filho, mas ela não. Todo mundo vinha até ela, irmão, para ela profetizar, e ela profetizava. Glória a Deus. Eu acredito que Deus vai levantar não só mães profetizas, mas mulheres profetas aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Jeremias 18 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia, amém? Que palavra bonita, glória a Deus. E a palavra sacudiu o esqueleto do rapaz, amém? Pode se assentar, pode se assentar, fica à vontade, amém? Eu quero falar com os irmãos, é que é rápido, tá? É rápido, coisa simples. Essa palavra de Jeremias, quando ela veio para Jeremias, ela veio com um propósito. Qual propósito Deus deu? Pelo qual propósito Deus deu essa palavra para Jeremias? Mostrar para Jeremias que Deus pode reconstruir o homem. Pode reconstruir o homem. Porque essa palavra veio para Jeremias, porque nesse momento Jeremias estava olhando para Israel e possivelmente Jeremias estava pensando que para Israel não tinha jeito e nem solução, apesar de Jeremias olhar e ver um povo escolhido e eleito, mas para Jeremias aquele povo provavelmente não tinha jeito, porque era um povo caído e decaído, era uma geração que estava num declínio muito assim pesado espiritualmente falando. Então, quando Jeremias olha e vê como estava aquela situação ali espiritual daquele povo, Deus vem e fala com Jeremias. Mas é importante você ver que a primeira coisa que Deus fala para Jeremias não é descer a casa do oleiro. Deus fala assim: levanta. Ó, levanta. Por que Deus fala levanta com Jeremias? Porque Deus não pode liberar uma palavra profética para quem está caído. Então, a primeira coisa e mais importante para quem Deus vai falar é levantá-lo. Então, essa é a coisa mais importante para Deus. Eu vou levantar alguém para mostrar para ele que esse povo ainda pode mudar. Esse povo tem rumo. E o rumo desse povo está na construção que eu vou fazer na vida deles. Aleluia. E Deus começa construindo o homem como? Soprando. Foi assim que Deus começou construindo o homem. Deus fez um boneco inanimado. Deus fez um boneco da onde? Do barro, do pó da terra. Deus fez o homem do barro, do pó da terra. Fez um boneco inanimado. Depois Deus fez o que? Assoprou. E esse homem passou a ser alma vivente. E o que esse homem também era? A imagem e a semelhança de Deus. Ele era igualzinho a Deus. Ele ia fazer o que Deus fazia e ia governar como Deus governava. Porém, esse homem cai,
fica caído e agora se torna alguém desconstruído. E é exatamente nesse texto de Jeremias 18 que isso quer tratar. Porque Deus está olhando para Jeremias e está dizendo: olha, eu vou usar a mesma matéria para reconstruir essa nação de novo. Porque é assim que Deus faz. Deus usa a mesma matéria para reconstruir uma nação. Então, como a primeira obra de Deus havia caído, Deus precisava de reconstruir. E como que Deus ia reconstruir? A partir de outro homem que nascesse de um ventre de uma mulher, e que esse homem fosse fiel a ele até a morte, e morte de cruz. E depois de morte de cruz, depois que ele passa da crucifixão, acontece algo poderoso. Abre em João capítulo 20, por gentileza. Abre em João capítulo 20, se não me falha a memória, versículo 22. João capítulo 20, a partir do verso 29, do verso 19. João 20, 19, coloca aqui para mim. João capítulo 20, verso 19. Olha só: chegado pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos estavam, olha o que aconteceu. Depois da morte de Jesus, todos eles, os discípulos, ficaram refugiados. Eles foram para uma casa se esconder, porque ficaram com medo. E aí fecharam-se todas as portas dos discípulos, e eles ficaram com medo dos judeus. E se tinham ajuntado. E chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito. Como que Deus começou a construir o homem? Soprando, e o homem recebeu o Espírito. Aí Deus viu a necessidade de levantar a geração novamente. O que Deus fez? Trouxe o seu filho para morrer na cruz, para soprar sobre essa geração caída, e essa geração caída novamente se reviver, novamente acordar. Então veja, o que Deus falou para Jeremias e o que Deus falou para Ezequiel tem uma semelhança muito grande, porque fala de uma reconstrução, e essa reconstrução só começa através de um novo nascimento, e esse novo nascimento vem através do Espírito, porque quem vai revelar todas as coisas do Pai é aquele a quem Jesus soprou, é aquele a quem Jesus mandou na sua ascensão. Por isso que nós estamos sendo reconstruídos pelo Espírito Santo, sendo uma nova criatura nele, e não há nada melhor do que você desejar para alguém do que Cristo. Quanto mais você deseja Cristo para essa pessoa, mais essa pessoa é transformada, porque a gente só pode passar por uma transformação verdadeira quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que revela a obra de Deus em nós. Então toda a construção da minha vida espiritual depende de Cristo e do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa importante. E o Espírito Santo de Deus, olha isso aqui. Por que tudo começou com um sopro? Porque é do sopro que se nasce uma criatura nova e diferente. E é assim, lá em Atos capítulo 2, e veio um vento veemente e impetuoso. Irmão, quando Deus sopra, as coisas começam a mudar na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da nossa vida. E por que Deus faz assim? Porque o sopro tem uma capacidade muito grande de transformar a nossa vida, porque o sopro libera o Espírito, e o Espírito Santo libera a gente para viver uma vida cristã e reta diante de Deus. Amém ou não amém? Então como que Deus
teve que amassar o segundo barro. Quem era o primeiro vaso? O primeiro vaso era Cristo. E ele se quebrou na mão do oleiro. Porque quando Adão caiu, ele caiu aonde? Dentro do jardim, nas mãos do oleiro. Mas o segundo Adão, o último Adão, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi até o fim. Sabe por causa de quê? Porque através dele seria reconstruído de novo uma nova geração para Deus. Por isso Pedro, quando é revelado pelo Espírito, ele revela assim: agora vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido, que fosse tirado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, e vocês vão anunciar essa maravilhosa luz do Senhor que há em vocês. Então deixa eu te falar, para Deus reconstituir novamente uma geração para Ele, imagem e semelhança dele novamente, Ele teve que amassar o segundo vaso, o segundo barro, e agora fazer conforme a sua vontade. Quando Jeremias vê isso, ele fica maravilhado. Você sabe por causa de quê? Porque Deus está trazendo uma possibilidade. Irmão, deixa eu te falar, não desista de quem você acha que está caído, porque a qualquer momento Deus pode pegar e começar a amassar ele, começar a amassar ele, começar a amassar ele. Quando você menos assustar, ele vai estar aqui glorificando a Deus, adorando a Deus, celebrando a Deus, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Então deixa eu te falar, o que Deus quer de nós é que nós começamos a ser reconstruídos. E a reconstrução de Deus é um negócio muito difícil e doloroso, irmão. Porque Deus vai quebrar todo o ego que a gente tem, sabe? Deus vai esmagar todo o ego que a gente tem, toda a personalidadezinha que vem do mundo, que a gente vem carregando. Aí Deus começa a quebrar esse tipo de personalidade. Se você é bravinho, Deus começa a te amansar. Se você é nervosinho, Deus começa a te amansar. Se você é apressado, Deus faz com que você vai um pouco mais devagar. Você está entendendo como é que Deus começa a produzir uma nova natureza em você? E essa nova natureza começa pelo Espírito. E como que ela começa? Reconhecendo Jesus como a única pessoa que tem essa capacidade de fazer isso. Aleluia. Porque é assim, quando eu reconheço as obras boas na minha vida, e eu sei que essas obras boas estão vindo por causa de Cristo, eu entendo que a nova natureza está sendo reconstruída em mim. Mas quando eu entendo também que tudo que vem de errado, que acontece de errado através de mim, sou eu mesmo, aí sim você está começando a ser um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser para Deus. Irmão, e quando nós não nos achegarmos à estatura de varão perfeito, você continuará sendo amassado como barro na mão do oleiro pelo Espírito Santo de Deus. E deixa eu te falar, e não adianta você rogar a ninguém, não adianta você chamar ninguém: ô fulano, me ajuda aqui, ô ciclano, me ajuda aqui, ô Beltrano, sai da tua casa aí e vem aqui orar por mim. Não, você vai continuar sendo amassado por Deus, vai continuar sendo quebrado por Deus, porque isso não tem a ver com a ajuda de ninguém, isso tem a ver com o que Deus quer fazer, isso tem a ver com o que Deus quer fazer na sua vida. Está conseguindo entender? Deus quer te colocar exatamente no lugar aonde Ele te chamou para estar, meu irmão, e para isso Ele vai te amassar. Aleluia! Ele vai, ele quebra, ele amassa. Aleluia! Glória a Deus! E assim Deus começa a se construir. Irmão, um homem hoje totalmente construído por Deus. Você pode conversar com ele. O prazer de conversar com ele é uma coisa muito boa. Quando você começa a conversar com uma mulher, com um homem de Deus, que está 80% construído por Deus, reformado por Deus, olha, é muito bom conversar com ele. Sabe por quê? Ele tem paciência para te ouvir, sabe? Ele tem palavra para liberar para você. Ele tem cuidado com as palavras que ele fala. Porque esse homem é um homem todo
Deixa eu te falar, nos momentos que você mais precisar de um amigo, talvez esse amigo não vai aparecer, quem vai estar lá é só Deus. É assim que Deus faz. E aí ele fala assim: não poderei eu fazer, Jeremias, como fez esse oleiro, do meu jeito, da minha forma? Não poderei eu fazer isso com a casa de Israel? Por que você acha impossível? Eu sou Deus de Israel, eu sou o Senhor dessa nação. Então eu vou construir essa nação e você verá. Só que toda a revelação para os profetas não era para o tempo deles. Tem um detalhe: toda a revelação para os profetas, tanto para os profetas maiores quanto para os menores, não era para o tempo deles, era por um tempo que estava por vir. E isso é um detalhe muito importante, porque Jeremias, Isaías, Ezequiel, esses profetas, eles profetizaram antes do Cristo, bem antes, anos antes, muito antes. Então eles profetizaram exatamente o que eles viam no futuro. E o que eles viam no futuro, eles não poderiam alcançar. Olha, eles olhavam e viam, Deus dava visão para eles no futuro, eles não poderiam alcançar. Mas nós alcançamos essa promessa de reconstrução pelo Espírito de Deus. Aleluia! Por que Jeremias não via capacidade? Porque, irmão, todo profeta entende isso. Todo profeta entende. Porque quando um profeta chega a profetizar, como que ele profetiza? Ele profetiza pelo Espírito. Mas o Espírito só vem sobre ele. Só sobre. Ele profetiza e depois o Espírito retorna a Deus. Naquele tempo, o Espírito de Deus não habitava no homem. Por isso Jeremias olha e diz: não tem como. É difícil. Não há possibilidade. Porque não há mesmo. Sem o Espírito Santo não há possibilidade de uma reconstrução. Mas Deus está dizendo: há ainda solução para a casa de Israel. Há ainda solução para os filhos de Israel. Há ainda uma solução para esta casa. E eu vou te apresentar essa solução. Essa solução não é ninguém a não ser Cristo. É por isso que quando eu vou orar para alguém, eu falo assim: que Cristo esteja absolutamente na sua vida. Que o Espírito Santo habite em você. Não só em você, mas também na tua casa, na tua família. Porque ninguém mais vai poder te reconstruir a não ser Cristo e o Espírito Santo de Deus. Aí depois que sopra, olha, irmão, depois que Jesus sopra, receba novamente a imagem e a semelhança. Receba novamente a graça. Receba novamente a alegria. Receba novamente o poder de Deus. Receba novamente a restauração de Deus. Eles recebem o Espírito. Agora, o Espírito não está mais fora do homem, está mais dentro dele. Agora o Espírito está dentro. E o mais legal de tudo, a batalha começa. A guerra começa. Irmão, quando o Espírito de Deus entra no homem, começa a batalha. Aquela batalha do quero ou não quero, faço ou não faço, vou ou não vou. Entende? Aí as personalidades do Espírito de Deus começam a guerrear com as personalidades do teu Espírito. E aí você fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Antigamente eu tomava uma decisão e ia. E essa decisão não era boa. E agora está tudo o contrário. Eu estou indeciso. Você está indeciso porque tem um Espírito aí que está dizendo para você: ei, aí não é o caminho, aí não é o lugar, aí não é a pessoa, aí não é a amizade certa, aí não é alguém para você andar com ele. Ei, volta para lá, porque Deus quer te levar para lá. É assim que nós andamos hoje, pelo Espírito, tá, irmão? Não é pela nossa vida, é pelo Espírito. Olha o que Jesus, conversando com Nicodemos, falou: aqueles que são nascidos do Espírito é como o vento. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E aí? Como é que você encontra um homem desse? Me explica. Os que é nascido do Espírito.
É por isso que os profetas, é por isso que os homens de Deus era difícil de encontrar. Aqui ele estava aqui, daqui a pouco ele já não estava mais ali, ele estava lá. Lembra de Filipe? Quando Deus viu que alguém estava lendo as Escrituras, que vinha de uma terra estranha, quando Deus viu que ele estava lendo, não estava entendendo, Filipe foi arrebatado. Foi parar lá no eunuco da rainha de Canaã. Quando ele chegou lá e falou assim: o que você lê? Eu estou lendo um negócio aqui, mas eu não estou entendendo. Ele está falando de quem? Dele mesmo ou de outro alguém? A Bíblia diz assim que Filipe pregou o evangelho para aquele homem, e aquele homem disse assim: o que me impede de ser batizado? O que me impede de ser batizado? Nada. Eis aí a água, é agora. Batizou, recebeu o Espírito e foi embora com uma nova criatura naquele lugar. Aleluia! Irmão, deixa eu te falar. Se você é nascido do Espírito, é assim que Deus vai te guiar a partir de hoje. Tá vendo aí? A irmã Dani falou aqui, ó. A irmã Dani falou? A irmã Dani veio aqui testemunhar. A irmã está em casa, daqui a pouco apareceu na casa dela. Meu Deus. É assim que as pessoas são guiadas pelo Espírito. Irmã, daqui a pouco estou chegando. Não, já estou aqui no portão. Estou aqui. Eu vim aqui orar, eu vim aqui profetizar, eu vim aqui falar de Jesus para você. Então, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Assim será a nossa vida, para a glória de Deus. Vamos daqui, aqui, lá. Deus vai nos conduzir. Nós não vamos ser conduzidos por ninguém, a não ser pelo Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo vai te conduzir nos caminhos dele. Toma posse dessa palavra. Levanta o pé para me orar em nome de Jesus. Uma vez eu estava orando dentro de casa. Vou contar um negócio para vocês. Eu estava orando dentro de casa. E de repente eu senti um vento muito forte, sem porta, fechado. Senti um vento muito forte. E aí depois veio a voz de Deus e falou comigo. Deus me revelou, irmãos, muitas coisas naquele dia. Mas geralmente quando Deus vem assim, Ele quer nos carregar para algum lugar, e quer nos colocar na dependência dele, para a gente poder ser levado a uma pessoa ou alguém que está totalmente debilitado, sem Deus, sem vida, sem nada. Então deixa eu te falar, quando Jesus vier a você, talvez Ele não vai vir só para você não, tá bom? Ele vai te conduzir a alguém e a alguma pessoa, pode ter certeza disso. E é assim que o Espírito Santo faz, Ele te conduz a outras pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade. Não a nossa bondade, não há bondade em nós, não há bondade na nossa vida. Por isso nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, que habita neste lugar, que está neste lugar. Deus, abençoe a cada irmão que entrou aqui, abençoe cada vida que entrou aqui. Se há alguma amargura de coração, amargura de vida, espírito abatido, que esta alma, esta vida, este espírito seja renovado agora, no nome de Jesus, e que ele saia daqui com a tua resposta, com resposta de alívio, com resposta de refrigério, para a glória do teu nome. Senhor, nós profetizamos que o Senhor venha sobre essa pessoa para guiá-la no teu caminho e na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória
Eita glória, aleluia. Pai do Senhor. Amém. Eu gostaria de agradecer a Deus por muitos mulheres estarem aqui. Até quem é a mãe, quem é a avó, quem é a bisavó. Nós fizemos essa festa, tentamos fazer o melhor possível. E eu espero que vocês tenham gostado. A abençoada de vocês, mulheres. Glória a Deus. Aleluia. Pode ir, crianças. Aí vai passar um videozinho ali com a homenagemzinha das mães. Pode sentar, crianças. Amém. Obrigada, irmãos. Aleluia. Eita glória, aleluia. A homenagem das mães é tão bom, mãe, né? Se não fosse nossa mãe, nós não estaríamos aqui. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe com 8 filhos, 8, lá no interior agora, né? Desde tudo criança. Ela deixava de comer e dava pra gente. Eu falava, mãe, você já comeu? Sim, porque já comi já. Mas não tinha comido. Eu tirava do dela e dava aos filhos. Mãe, meus irmãos, mãe, eu sempre falo uma coisa, mãe, existe 2 amores, que é o primeiro amor de Deus, segundo é o amor da mãe. A mãe, ela é a mulher sábia, a mãe sábia, a mãe que tem seu filho em suas mãos, a mãe que está sempre vigiando o filho, a mãe está sempre cuidando da casa. E a mãe, ela é abençoada. Eu sempre digo uma coisa, Jesus ele é o leão da tribo de Judá, o rei poderoso. E a mãe é aquela onça que defende seu filho. Aquela mãe que está sempre perto, sempre junto. Hoje nós ouvimos lágrimas, né? A irmã de Leite, o irmão Amaro, nossos filhos foram embora. Cresceram, né? Enquanto estava pequenininho, estava com a gente. Cresceram e nós demos nossa herança. Vai em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Partiu. Mas Ele está sempre perto de nós. Sempre vai estar pertinho. E sempre vai ser menino. Nunca cresce. Aí imaginei, sentou com o Rodrigo e toma. É o conselho da mãe. Porque é o amor. O amor da mãe está acima. O amor da mãe é um amor pessoal.
abençoado. Eu lembro daquela experiência da... Os irmãos já ouviram, né? Um vídeo. Que a mãe falou assim com a filha: vai com Deus, minha filha. Não. O carro está cheio, só se ele no porta-mala. Né? Só se ele no porta-mala, porque não tem lugar no carro, o carro está cheio. E o carro bateu, quebrou tudo, mas o porta-mala ficou intacto. A palavra da mão. Amém? Aí uma rosa para os legados. Senhor, irmãos. Amém. Nesse dia eu dar alguns avisos, né? Também gostaria de parabenizar essas mulheres maravilhosas, lembradas aí comigo, né? Anos após anos, têm tolerado o estado de vocês. Muito grata a Deus por cada uma de vocês, cada mamãe aqui nessa noite. A gente tive mais lágrimas para chorar hoje, porque ontem eu já comecei chorando. Uma mãe falou que se eu chorasse era para um presente de volta. Aí eu parei de chorar. Mas sou grata a Deus pelos meus filhos, que são bênçãos, né? Esse momento de mãe, eu sou muito grata a Deus por essa vida. Parabéns para nós, né? Os avisos, irmãos, terça-feira nós teremos estudo bíblico às 19h30. Quinta-feira, irmãos, nós temos oração de quinta-feira, isso que é com toda a igreja, mas a oração de quinta-feira também é com toda a igreja. E muitos que estão comparecendo aos cultos de quinta-feira, tem sido bênção, nós precisamos que todos estejam aqui, nós estamos buscando as graças, quando elas se juntam, né, pega fogo mais rápido. E nós precisamos estar nos esforçando, mesmo mediante ao cansaço do dia a dia, né? Nós ainda assim temos que colocar o Senhor como a nossa prioridade. Não falta no dia de quinta-feira, venham, né? Nós somos igrejas, então nós precisamos estar unidos aí, fazendo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, respeitar de Deus, né? E estaremos aqui novamente. Quarta-feira também, nós teremos, vai ser a segunda quarta-feira do mês, então nós vamos ter a nossa oração, que é somente com as mulheres. Também às 19h30. Então, sejam bem-vindos se quiser aqui também. Quarta-feira, às 19h30, oração com as mulheres. Algo mais? Domingo, às 7 horas. De 7 às 9, nós temos também consagração aqui na igreja. Tem sido bênção também. Com a igreja, o diário Renato, com essa responsabilidade. Deus tem nos ajudado. Então, vamos estar aqui buscando a consagração no domingo. São todos os domingos, das 7 às 9. Amém. Vamos colocar em pé. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio. Temos nos abençoado, nos leva para o sangue de Jesus. Pedimos a Deus que as doces e a consolação do Espírito Santo repouso a tua igreja amada, até a volta do teu Filho Jesus. A igreja diga amém. Amém. Vamos à paz do Senhor. Terça e quinta.